Abra a Bíblia em João, capítulo 5, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 5, uma história bem conhecida, e nós vamos refletir em algumas verdades desse texto, da palavra do Senhor. Semana que vem, domingo que vem, eu conto um pouquinho como é que foi a viagem, a oportunidade que nós tivemos de conhecer a Terra Santa, e foi algo muito abençoador para mim, e depois, semana que vem, eu quero compartilhar com a igreja algumas imagens e os locais onde nós passamos, mas hoje nós vamos ler então João capítulo 5, do verso 1 em diante, que diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou pegar a maca e andar? E ele respondeu que fora curado e não tinha ideia de quem era esse homem, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. E o homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Amém? Pode se assentar. Essa passagem bíblica é uma passagem bem conhecida de todos e começa mostrando um Jesus muito humano. Começa mostrando um Jesus que, como todos os judeus, tinha o hábito de participar da festa dos judeus. Sabemos que os judeus tinham 3 principais festas no ano: Páscoa, festa dos tabernáculos e Pentecostes. Não sabemos qual festa Jesus estava participando, que Jesus foi a Jerusalém para participar de uma festa. E próximo ao templo existe esse tanque, o tanque de Betesda. Eu tive a oportunidade de conhecer, é uma distância muito perto do antigo templo. Sabemos que o templo que os judeus tinham não existe mais, nem o templo de Salomão e nem o templo de Zorobabel, reformado por Herodes. Os judeus estão orando ainda, esperando o Messias, e eles ficam lá no Muro das Lamentações, que é uma parte que cercava a antiga cidade e cercava o templo. Eles ficam lá clamando e pedindo o seu Messias. Como é bom saber que o nosso Messias veio, provou que era o Messias, porque as Escrituras confirmam isso, e nos dá esperança, que nós já desfrutamos nesse momento. Perto desse templo que havia lá, tinha então o tanque de Betesda. Era mais ou menos uns 200 metros, não sei se chega a dar isso, do templo. Muito perto. E o texto nos diz que lá havia
algumas versões fala 5 pavilhões, ou 5 espaços, e realmente, quando você vai naquele lugar, você vê que havia descidas para as águas, para chegar ao tanque, provavelmente que havia 5 desses espaços. Nós conseguimos descer hoje lá em um, mas você consegue olhar pelos buracos, você consegue ver que tem outros buracos, espaços que descia também para as águas. Hoje é a habitação de pombos lá em Jerusalém. O texto diz que Jesus chega naquele lugar, e era um lugar frequentado apenas por pessoas que estavam numa situação extremamente necessitada, uma necessidade geralmente física, e o texto diz que lá era lugar de doentes, de pessoas inválidas, lá era lugar onde se juntavam os cegos, os surdos, os coxos. Por quê? Dizia que de vez em quando um anjo agitava aquelas águas, e quem entrasse nas águas no momento da agitação seria curado. O tanque de Betesda diz ser lugar de misericórdia na língua aramaica, mas a gente pode perceber já de início, pela narrativa bíblica, que não era exercida a misericórdia. Pelo contrário, era um lugar de muita competição. E a gente pode imaginar quando isso acontecia. Não sabemos também explicar teologicamente que processo era esse, como que era essa agitação. A Bíblia diz que as águas eram agitadas, e tinha essa crença, que quando as águas fossem agitadas, o primeiro que entrava seria curado. Aquele homem já estava 38 anos com um paralítico, e por certo, muitas vezes viu a sua esperança ser frustrada, mas ele não desanimou, estava lá ainda esperançoso que chegaria o dia que alguém teria misericórdia dele e o colocaria nas águas. Eu fico imaginando a cena, como era naquele lugar, todos muito atentos ao movimento das águas, o foco todo voltado para aquelas águas. Quem não podia ver, estava com os ouvidos ligados. Os paralíticos, mesmo deitados no chão, procuravam o momento certo, observando as águas. Eu fico imaginando os surdos, que não ouviriam barulho nenhum, estavam sempre fitados naquelas águas, o foco da atenção era nas águas. E o texto diz que o nosso Jesus, que já havia curado enfermos, já havia realizado alguns milagres, nós sabemos que nessa altura da vida de Jesus, do ministério de Jesus, ele estava conhecido já em todos os lugares, mas quando ele entra ali no tanque de Betesda, parece que ninguém repara que Jesus chegou ali. E aqui, uma grande lição, já para as nossas vidas, que é um dos riscos que nós corremos, que pode limitar as nossas vidas de receber aquilo que nós precisamos de Deus. É o risco de justamente não perceber a presença de Deus nos ambientes caóticos onde nós estamos. Na verdade, o caos, ele tem esse poder de limitar a nossa visão espiritual. O caos, ele tem esse poder, e as dores da vida têm a capacidade de muitas vezes nos cegar e impedir que nós vejamos que Jesus está ali, do nosso lado, para nos ajudar. Aquele homem e os outros enfermos que ali estavam não repararam que Jesus chegou naquele lugar. A nossa vida, muitas vezes é assim. A gente passa pelos vales e, como homens de Deus, como foi o grande rei Davi, mas quando você observa os salmos que Davi escreve, tem momentos que ele não via a presença de Deus aonde ele estava. Se você abrir a sua Bíblia e você ler o Salmo de número 13, você pensa que é um salmo de um ateu. Você pensa que é o salmo de alguém que perdeu a fé, não de um homem que foi chamado segundo o coração de Deus. Davi, ele diz: até quando, Senhor? Será que é para sempre que você vai se esquecer de mim? Davi chega a dizer assim: até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no meu coração todos os dias? Até quando os meus inimigos triunfarão sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor. Parece que no momento do caos, a presença de Deus não está ali conosco, mas a grande verdade é que o Senhor, Ele está
também nos momentos de caos. Nós precisamos não deixar que as nuvens tampem a nossa fé e os nossos olhos de Jesus. Aquele paralítico que ali estava, junto com os outros enfermos, estavam tão focados nos seus problemas, tão focados nas suas angústias, tão focados nas suas dores, que não repararam que Jesus chegou ali. E nós também observamos que o foco deles estava justamente nas soluções incertas, que muitas vezes a nossa mente está presa. O texto diz no verso 6, que quando Jesus o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, imagine, 38 anos naquele estado. Jesus lhe faz uma pergunta. E a pergunta que Jesus faz para aquele paralítico é: você quer ser curado? Parece algo muito estranho, né? Aquele homem, 38 anos naquela situação, bem provável que alguém de manhã cedo trazia ele ali para aquele lugar, para o tanque de Betesda, voltava à noite para pegá-lo, ele estava ali, ainda esperançoso de um dia conseguir entrar nas águas e receber a cura, mas o foco dele estava ali, e Jesus chega, começa a conversar com ele e faz uma pergunta: você quer ser curado? Olha a resposta desse homem: Senhor, não sabendo que era o Senhor dos senhores, não sabendo que era o Senhor criador de todas as coisas. No início desse diálogo, a expressão Senhor é como uma expressão de respeito na conversação com qualquer pessoa. Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. O foco daquele paralítico estava nas soluções incertas, porque ele estava diariamente ali e ainda não tinha sido curado. E agora chega diante dele o Deus criador de todas as coisas, o Deus que criou cada célula do nosso corpo, o Deus encarnado diante dele, mas ele ainda não tinha reparado nessa divindade. O foco estava nas águas. Ninguém me leva, ninguém me coloca lá. Quando eu vejo o mover das águas e tento, alguém já chegou e eu perco a bênção. O foco dele estava errado. Parece muito comigo e contigo. Muitas vezes, no caos da nossa vida, nos problemas que nós enfrentamos, nós ficamos presos a falsas esperanças, porque alguém que estava numa situação parecida fez aquilo lá e deu certo, o outro parece que conseguiu solucionar esse problema, e a gente fica no achismo, esperando que um dia a sorte bata na nossa porta, porque infelizmente as pessoas acham que o bem e o mal está limitado às sortes, crendice popular. Outros acham que tudo na vida é apenas consequência daquilo que nós fizemos, é o discurso dos amigos de Jó. Você está nessa situação porque provavelmente você fez muitas coisas erradas. E assim existem as crendices. Aquele homem, ele estava com o foco apenas ali. Nesse momento, nós precisamos olhar para a grandeza do Deus que está conosco no caos. A nossa limitação humana, muitas vezes, nos impede de focar na solução certa, que é sempre o nosso Deus. Você vai ver nos textos bíblicos, por exemplo, hoje na escola dominical, nós estudamos sobre o milagre que está em sua casa e falava da multiplicação no azeite na casa daquela viúva. A mulher que o marido era um dos seguidores e servos do profeta, e ela chega para Eliseu dizendo: Senhor, é o seguinte, a minha situação está complexa, porque o meu marido morreu, deixou uma grande dívida, os credores agora estão querendo levar os meus filhos como escravos para pagar a dívida, o que eu faço? E o profeta faz uma pergunta: o que você tem em sua casa? E ela diz: nada, com exceção de um pouquinho de azeite. Opa, não tem nada.
mais um pouquinho de azeite. Parecido com essa resposta é os discípulos da multiplicação, narrada pelo evangelista João. Todo mundo com fome, no meio do deserto, sem padaria para comprar pão, sem dinheiro para pão. O que vocês têm? 5 pães e 2 peixinhos. E um dos discípulos chega a dizer, mas o que é isso para tanta gente? Foco nas coisas materiais. O azeite era pouco, os pães e peixes era pouco, mas diante dessas situações estava ali o Deus verdadeiro, o Deus sem limitação, o Deus onipotente, que pode fazer o milagre acontecer. Na nossa vida, na minha e na sua vida, quando chegam problemas, quando chega a crise, quando chega o caos, você vai ver que o mundo tem sim muitas propostas de solução. O mundo tem sim muitas sugestões a fazer. O mundo tem sim muitas ofertas, e muitas vezes no nosso mundo pragmático, onde se busca resultados rápidos, práticos, sem muito esforço, eles sempre vão te dar uma sugestão, o que você deve fazer. É nesse momento que a gente precisa sondar o nosso coração e focar na verdadeira solução. Num Deus que nos ama, num Deus que nos entende, num Deus como nós já cantamos aqui, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Nós precisamos olhar para o nosso Jesus, crendo que Ele é o Deus encarnado, crendo que Ele é o Deus que está conosco, o Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus que não perdeu o controle da nossa vida. Portanto, o recado de Deus para a sua vida é muito claro hoje. Comece a tirar o foco dessas soluções que não dão certo, essas soluções falsas, e volte os seus olhos para o senhorio de Jesus. O texto continua dizendo, versículo 8 e 9, então Jesus lhe disse, levanta-se, pegue a sua maca e ande. E é fantástico isso aqui, porque a cura acontece. Versículo 9, imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu no sábado. Eu não sei se deu um clique na mente e no coração daquele homem, quando ele estava conversando com uma pessoa, explicando porque ele não tinha recebido a sua cura, focado ainda nas águas, de repente alguém com muita autoridade, alguém com muita convicção, alguém que mostrava-se não ser um simples ser humano. Alguém olha para ele e diz, levanta-se. E daí, nós vemos esse homem. Agora, eu acredito que ele foca em Jesus. Porque o texto diz que ele obedece. Ele faz algo que não podia fazer. É a mesma coisa eu dizer para você, voe, você não sabe voar. Você não tem a capacidade de voar. Aquele homem não tinha capacidade de andar. Mas quando ele ouve uma voz diferente, com autoridade, com poder, dizendo para ele se levantar, pegar a cama, ele faz isso na mesma hora. E o texto diz que ali ele recebe a sua cura, ele pega a sua maca e ele anda. A obediência, aquilo que o Senhor nos manda fazer, é o ingrediente essencial para nós recebermos os milagres que nós pedimos. A obediência aos ensinamentos do Senhor é a chave para a vitória que você precisa. Aquele homem teve esse clique, ele despertou, o foco muda, não tem mais desculpa, não tem mais observação na água, ouviu uma voz que entrou no seu coração, resultou no comportamento, se levanta e obedece na mesma hora. E o que ele faz é lindo, porque ele sabia que aquele dia era sábado, ele sabia que conforme as regras que o judaísmo havia colocado sobre eles,
não poderia levar o objeto nas costas, não poderia levar carga para lugar nenhum. E eu creio que Jesus ali faz uma prova com ele, porque você imagine, um homem de 38 anos numa maca, aquilo ali era um objeto de desgosto para ele. 38 anos em cima de algo que era obrigado a ficar em cima daquilo, porque não podia andar. Jesus deveria ter mandado ele pegar aquela cama e queimar, jogar fora, esqueça isso, já era. Mas Jesus diz: pega isso e leve com você, e vai. Ele coloca aquilo nas suas costas e logo os religiosos da época o cercam e começam a acusar: ei, você não sabe que você não pode levar uma cama hoje? Você não olhou aí no teu calendário? Você não sabe que hoje é sábado? É proibido isso? Mas agora ele tinha visto o poder de Deus manifesto na sua vida. Ele viu um olhar diferente sobre ele, uma autoridade diferente sobre ele, que o faz a colocar esse homem, que ele nem sabia o nome, acima da opinião de todos, acima da reputação diante de todos. Um homem que ele tinha acabado de conhecer, mas que ele sentiu que era Deus manifesto naquele lugar. Então, não estava preocupado com as opiniões alheias, não estava preocupado com a reputação diante dos homens, mas antes ele estava preocupado em agradar o seu Deus. Ele pega aquela cama, coloca nas costas e não está nem aí porque os outros vão pensar. Milagre de Deus. Mas o final dessa história que pouca gente comenta, que aqui eu já caminho para o encerramento. O texto do verso 14 diz: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Algumas coisas nós precisamos prestar atenção nesse texto. Falei sobre duas e aqui está a terceira. Nós precisamos cuidar com o risco de não perceber a presença de Jesus nos ambientes caóticos da vida. Nós precisamos cuidar com o risco de focar em soluções ineficientes, incertas, estipuladas pela nossa mente. E aqui algo muito importante que nós precisamos parar para pensar. Nós precisamos cuidar com o risco de negligenciar problemas piores do que as deficiências físicas. Nós precisamos cuidar com o risco de negligenciar problemas piores que as dificuldades e as deficiências físicas. Pastor, por que você fala isso? Porque nós vivemos num mundo de aparência. Nós vivemos num mundo onde o aparentar é o mais importante. Por isso você vê as pessoas se matando para gastar, e gastam dinheiro com uma roupa de marca. Por isso que você vê as pessoas se esforçarem para andar com um carrão que nem pode ter, mas para impressionar os outros. É por isso que você vê uma geração de pessoas que investe muito na sua aparência e pouco na sua alma. E eu falei nas últimas quintas que eu preguei sobre desintoxicação da alma. Justamente um dos problemas é esse. As pessoas estão cuidando muito do corpo, a barriga tanquinho, os bíceps muito desenvolvido, o peitoral maravilhoso, o sorriso branquinho, mas a alma detonada, destruída, porque se gasta muito tempo em academia, diante do espelho, isso é bom, mas se não tem tempo para cuidar da alma, tempo para si, para pensar nos relacionamentos, para desenvolver o amor, para desenvolver uma espiritualidade sadia, há um risco muito grande de perder o mundo inteiro, perder a alma. Jesus, ele vai para o templo e Jesus procura aquele homem que não sabia o nome de Jesus, porque quando ele é questionado, ele diz: olha, eu não sei quem é, um homem disse que era para mim carregar essa maca, foi ele que me curou e eu estou aqui. E Jesus chega para ele, e Jesus fala uma frase muito forte: olhe, você está curado no teu corpo, você ficou 38 anos sem andar, isso é muito bom,
você recebeu a bênção que queria. Mas presta atenção, cuida de dentro, cuida da tua alma, cuida daquilo que está dentro de você. Jesus diz: não volte a pecar, para que coisas piores não te aconteçam. E aqui o Espírito Santo fala comigo e contigo, para nós cuidarmos da nossa alma e fugir de pecado. Se tem algo que gera desequilíbrio emocional, se tem algo que gera destruição nos relacionamentos, se chama pecado. Não tem como viver mergulhado em pecado, praticar coisas que desagradam a Deus e viver a vida em abundância proposta pelo nosso Senhor. Por isso Jesus procura aquele homem, quando encontra ele no templo, diz: você está andando, que bom, mas não volte a pecar. Cuida para que as toxinas da alma não encontrem lugar no seu coração e a sua vida se torne muito pior do que ela era nesses 38 anos onde você estava aleijado. E o recado de Deus para as nossas vidas é muito claro: tem coisas muito piores que as deficiências físicas. A aparência física é muito valorizada hoje, mas nós nunca tivemos também pessoas tão lindas, tão maravilhosas fisicamente, mas tão fúteis, tão perdidas, tão alienadas, tão sujas por dentro. É por isso que você vê gente linda no abismo profundo da depressão, gente linda tirando a vida, gente linda que não sabe amar, gente linda que perdeu a família. Por quê? Ficou olhando muito para fora e esqueceu do coração. Cuidado para não negligenciar aquilo que tem valor eterno. Cuida da tua alma, cuida do teu coração, cuida dos teus relacionamentos. É isso que agrada a Deus. Lá atrás, na unção de Davi, chega Samuel diante dos filhos de Jessé. Façam todos belos, formosos, aparentemente um grande potencial para ser rei, mas Deus estava de olho num coração de um menino ruivo, feio, fedendo ovelha, mas que agradava o coração de Deus. Chame Davi, o consagra, ele é o meu escolhido. A minha oração, meu desejo é que você cuide muito bem da sua alma, a ponto de agradar o coração de Deus e desfrutar da vida em abundância que Ele tem para você hoje. Se coloque em pé, nós vamos encerrar. Aquele homem, um homem cheio de esperança, ele não teve apenas uma cura biológica, ele pôde ver que Jesus tinha uma outra proposta de vida para ele, uma vida em abundância, que não era o andar, o correr, o pular que iria proporcionar, mas era uma vida separada, uma vida santa, uma vida que agradasse o coração de Deus. Eu quero que você feche os seus olhos nessa noite, e nós vamos orar, nós vamos falar com o nosso Deus, e permitir que Ele sonde o nosso coração, para que Ele faça a vontade dEle se cumprir em nós, não apenas realizando aquilo que nós precisamos, ou aquilo que nós pedimos, mas realizando aquilo que realmente é necessário que aconteça nas nossas vidas, para que nós venhamos desfrutar dos planos de Deus para nós. Pastor Nilton fazendo a oração.